Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Contém imagens fortes. Aconselha-se prudência ao espectador. Em Nova Orleans, um jovem conhece uma mulher misteriosa e depois desaparece. A família e a polícia precisam de respostas. Só uma médium pode fornecê-las. Eu olhava nos olhos do André e via e sentia água. Em uma cidadezinha de Nova Jersey, uma adolescente estava indo para casa, mas não chega. Ninguém sabe o que aconteceu até uma médium aparecer. Eu senti que era um momento de fúria explosiva. Eu o senti arrastá-la para o bosque. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem a investigadores psíquicos. Desaparecido. Kenner, na Louisiana, nos arredores de Nova Orleans. Em 9 de junho de 1987, André Daigle, de 27 anos, joga sinuca depois do trabalho com seu amigo Nick Shelley. Nós jogamos 2 ou 3 partidas. E aí o André foi ao bar pegar 2 cervejas. Oi, tudo bem? Aí então, ele começou a falar com uma mulher no bar. Ela parece misteriosa. Ela não estabeleceu contato visual comigo. Eu achei que fosse tímida. Não foi tímida para pedir a André uma carona até em casa. Eu fui para um lado e ele foi para outro, com ela. Ela disse que morava perto e ele ia levá-la. E foi a última vez que vi o André. Com o passar dos dias, os amigos e a família lutavam para achar André, de acordo com seu irmão Chris. A primeira coisa foi ligar para todos os amigos, as pessoas e os conhecidos com quem ele passava a maior parte do tempo. Desaparecido. André Daigle. Mas ninguém sabia do André. A família da queixa do desaparecimento. Registro de desaparecimento. E embora a polícia concorde em procurar a caminhonete de André, o capitão da polícia de Kenner, Jim Gallagher, não pôde iniciar uma grande investigação. Quando temos um homem solteiro que sai de um bar com uma mulher, ninguém vai devotar muitos recursos na mera tentativa de achar esse indivíduo. Mas a família Daigle não pôde esperar. Bem, era uma questão clara de urgência, sabe? Porque quanto mais esperássemos, mais difícil seria achar a pista dele e localizá-lo. Os amigos e a família dividiram a região de Nova Orleans para uma busca. Nós rodamos o dia todo, para cima e para baixo, cada uma das ruas. Fizemos isso por 3 ou 4 dias e noites. Não acharam nada. E centenas de cartazes não deram bom resultado. Procurávamos 24 horas por dia. Nós esperamos conseguir qualquer coisa, qualquer tipo de ajuda de qualquer lugar. A mais de 3.000 quilômetros em Los Angeles, a irmã de André, Elise, temia o pior. Para mim, não tinha dúvida de que alguma coisa estava terrivelmente errada, que tinha acontecido alguma coisa horrível. O André não era o tipo de pessoa que sumia, que saía para ficar uma noite fora sem avisar a ninguém onde estava. Não era da natureza dele. Desesperada, Elise busca um tipo diferente de ajuda. Uma amiga recomenda Rosemary Kerr. Por mais de 20 anos, ela ajudou famílias a tentarem entrar em contato com gente perdida. Médium lidera buscas à moça desaparecida. Contato físico com a pessoa. Polícia trabalha com médium para encerrar caso de homicídio. Se a pessoa fez a transição, uma passagem, eu estou no corpo da pessoa, olhando através dos olhos dela. É como ver um filme. Colorido ou preto e branco. Mas acontece tudo ao mesmo tempo. Estou olhando, estou vendo, estou tentando descobrir o que acontece e onde estou. Mas mesmo assim sinto todas as emoções da pessoa. Eu fico arrasada com a dor.
Ela me disse, não me conte nada. Eu não quero saber de nada. E disse, venha à minha casa sábado à noite. Traga uma foto e um mapa. O dom de Rosemary vem de sua ligação com o que ela chama de guias da luz. Quando faço minhas leituras, eu começo com uma oração. A oração é muito importante para mim. A oração não apenas me abre para os guias da luz, mas também dá proteção para mim e para a pessoa com quem por acaso eu estiver trabalhando. Eu só quero que venha a verdade, então quando eu peço a verdade, eu uso a oração. Eu não tenho lembrança total de qualquer trabalho que eu faça, porque eu estou ouvindo ao mesmo tempo que a pessoa a quem eu estou dando a informação. Então, consequentemente, eu gravo o trabalho todo para que eu possa voltar ou eles possam voltar para checar os detalhes, o que é muito importante. Rosemary grava a leitura com Elise, que está pronta com uma foto. A médium tenta se conectar com André. Quando você está envolvido na leitura, há uma imensidão de energia que passa entre as pessoas. Foi intenso demais. Eu estava extremamente emocionada com ela lá e queria o máximo de informações que ela pudesse me dar. Gravação verdadeira. Eu preciso saber sobre um membro da minha família. Tudo bem, me dê o nome da pessoa que você quer. André. Rosemary se concentra na foto. Quando eu uso uma foto, tenho uma sensibilidade na ponta dos dedos. E quando trabalho com a sensibilidade na minha mente, eu vejo coisas, eu escuto coisas. Estou basicamente sabendo coisas tudo ao mesmo tempo. Cada sentido que tenho, que os outros têm, e até aqueles além trabalham todos ao mesmo tempo. Eu estava vendo o carro escuro do André. E disse a Elise que achei o carro. Ele tem um carro preto? Não. Está perto dele, está tarde. E ela continuava insistindo. Não, ele tem um carro branco. Mas é a médium que está certa. O que Elise não sabia é que seu irmão recentemente havia comprado uma caminhonete preta. Eu sinto a vibração da pessoa e lhe dou a informação. Quem ela é, como ela é, onde ela está, o que está sentindo. O André vinha tendo problemas de dor de cabeça? A ligação de Rosemary com André se torna física. A minha cabeça está me matando. Eu tinha dores de cabeça de latejar as têmporas. E aí a minha nuca doía tanto que eu botava as mãos em vários pontos da cabeça e sentia os golpes, sentia o vermelho. A minha cabeça está me matando. O que eu estou captando agora é muita confusão, mas sinto uma pessoa loura com ele. Na última vez em que foi visto, ele saiu do bar com uma moça. Eu não sei qual era a cor do cabelo dela. Estou olhando, estou vendo, estou tentando saber o que está havendo, onde estou e o que tem na vizinhança. Rosemary de novo vê a caminhonete de André. Bem, eu estava vendo a caminhonete na estrada. Eu vi em detalhes e também via cabeças na caminhonete. Uma de cabelo escuro e de novo uma loura, ou uma loura falsa. Rosemary vê André com a mulher que conheceu no bar. Eu não vi o rosto dela na hora, mas tive todas as outras impressões. Veio uma certa vibração e dizer que era negativa era dizer o mínimo. Era algo além disso. Tinha ascendência sobre ele. Eu via basicamente um véu escuro, uma bruma, o que você quiser chamar. Eu sabia que, fosse o que fosse, era prejudicial para ele. Mas onde está André? Tome o mapa. Já que estou trabalhando com o mapa de olhos fechados, o que recebo é uma sensação, uma vibração na ponta dos dedos, que me leva a lugares a que preciso ir para encontrar a quem procuro. Eu vejo vermelho e pontes. E é como se eu passasse debaixo da ponte. Eu fico vendo um 7. Eu estava vendo através dos olhos de André e vi e senti a água. Eu Reconstituição. estava apavorada. A sensação nos meus dedos era muito, muito forte, muito, muito vibrante. Meu dedo ficava parando num lugar do mapa. Um lugar chamado Slidell. Bem, eu tenho que dizer isso porque alguma coisa vai acontecer. Você pode achá-lo lá. Anda rápido. Eu queria levantar e gritar, você tem que levar as pessoas lá agora. Elise liga imediatamente para Louisiana. De repente, assim do nada,
a irmã do André, de Los Angeles, liga e diz que uma médium está mandando a gente ir para Slidell. Eu era um grande cético em relação a médiums, mas o jeito como nos sentimos com o passar dos dias nos leva a um ponto em que fazemos qualquer coisa para saber onde a pessoa está. A gente nem hesitou, só disse, vamos lá, e partimos. Fomos para Slidell. Em 1 hora, a família chega à região rural de Slidell. A médium nos disse para falar com o André, para tentar senti-lo, sabe? Como orar, sentir e falar. E fazer o que puder para esperar que aconteça alguma coisa. Ao procurarem na estrada deserta, uma caminhonete passa. Não uma caminhonete qualquer. Eu fiquei em choque. Era a caminhonete do André e a placa era a placa dele e a caminhonete era dele. O problema é que não era ele na caminhonete. Eram 2 estranhos. Estranhos. Não sabemos quem eles são ou o que fizeram com o meu irmão. E não sabemos se são perigosos. Com certeza pegaram a caminhonete dele. Com quase toda certeza, a roubaram. A nossa única opção era seguir a caminhonete, porque era a única coisa que podia nos levar ao André. Estamos agora numa estrada sombria e solitária, tarde da noite. Seguindo cegamente aqueles caras, não sabemos se estamos sendo levados para uma cilada. Depois de um tempo, percebemos que eles tentavam nos levar para algum lugar porque pegavam estradas menores. Sem saída. Escurece cada vez mais, até que eles chegam a uma rua sem saída. Nesse ponto, eles deram a volta, ficaram de costas para onde estavam indo e pararam a caminhonete. Apagaram os faróis e desceram. Parecia uma emboscada. Então ficamos esperando. A médium não previu o que os esperava dentro da caminhonete de André. Quando André Daigle desapareceu na Louisiana, a médium da Califórnia, Rosemary Kerr, ajudou a família preocupada. Seguindo as orientações de Rosemary, e se defrontaram com 2 homens dentro dela. O irmão de André, Chris Daigle. Aí, nesse momento, eles aceleraram e voltaram para a estrada de onde nós tínhamos vindo. Começa a caçada. Mas a família não está só. A uns 400 metros na estrada, vimos um carro de patrulha da polícia de Pearl River. Nós paramos e minha mulher Virginia saltou com um dos cartazes, correu para o carro da polícia e mostrou a eles dizendo, sabe, este é o meu irmão que desapareceu. Aquela é a caminhonete dele, não é ele dirigindo. Graças a Deus que os policiais agiram rápido, saíram logo atrás deles. Após uma perseguição de 16 quilômetros em alta velocidade, a caminhonete encosta. Os policiais prenderam Charles Gervais e Michael Phillips por suspeita de roubo de carro. A polícia achou armas na caminhonete carregadas e prontas para disparar. Mas não havia sinal do André e os homens não falavam. O capitão Jim Gallagher soube que Rosemary Kerr levou a família Daigle aos suspeitos. Quando me disseram que essa informação toda estava sendo dada por uma médium da Califórnia, eu fiquei cético, fiquei muito cético, mas era meu dever agir e ver se havia realmente mérito no que estava sendo dito. Gallagher entra em contato com Rosemary. Até ela fica surpresa com a precisão de sua visão. Uma coisa rara no trabalho mediúnico. Tudo estava diferente. Meu corpo todo, meu sistema todo estava completamente diferente. Eu senti que toquei num lugar em que não tinha estado antes em minhas leituras. Eu senti que tinha atingido um patamar ao qual eu não tinha ido. Ela falou sobre as coisas que informou a Elise, confirmou o fato de que nunca esteve na Louisiana e a descrição do indivíduo envolvido, Mike Phillips, de cabelo louro, comprido. Eu conseguia ver através dos olhos dele, então eu vi onde o corpo de André estava.
Ela viu uma ponte comprida, o número 7, e água em volta de André. Quando falei com ela, provavelmente por 1 hora, quando desliguei o telefone, eu passei a acreditar. Como policial experiente, Jim Gallagher tinha seus palpites. Mas isso era diferente. Se eu tenho um palpite em um caso, normalmente é baseado em alguma coisa que eu vejo, alguma coisa que eu escuto quando falo com um indivíduo. Mas ela... Viu fotos da cena do crime, não fez nada, e vir com essa informação é inacreditável. Gallagher, porém, Precisa de provas sólidas. A polícia vasculha o apartamento do suspeito e as encontra. Gotas de sangue na sala. E uma grande poça de sangue no chão. Mas nada do corpo. Michael Phillips não fala, alegando não saber de crime algum. Mas quando a polícia confronta Charles Gervais com as evidências e com as visões de Rosemary do assassinato de André, ele confessa. Ele disse, nós o matamos. O matamos e nos livramos do corpo. Restaurante Steamers. Gervais explica que ele e Phillips queriam ser criminosos temidos. Ele disse, então resolvemos fazer um teste para ver se a gente conseguia mesmo matar alguém se preciso. Eu não acreditava no que ele estava dizendo, era uma loucura. Não fazia sentido. Ele escolheu uma pessoa aleatoriamente, sem razão alguma, sem contas a ajustar, sem planejar achar alguém com muito dinheiro para roubar, nada. Simplesmente sair e achar uma pessoa, trazer de volta e matá-la. Eles usaram uma isca viva, de acordo com o promotor W.J. LeBlanc. Eles incumbiram a namorada de Michael Phillips, Thelma Horn, de levar alguém para o apartamento para eles poderem treinar. E ela já tinha saído 2 vezes antes e não voltou com ninguém. E nessa terceira tentativa, voltou com o André. Nós batemos com o martelo e depois enrolamos... Ele ainda estava vivo. Eles arrancaram o fio do aspirador de pó, passaram em volta da garganta dele e torceram com o martelo para tentar cortar o oxigênio. Foi uma morte realmente horrível. Depois de confessar, Gervais levou a polícia ao corpo. Quando os policiais se aproximaram da área, ficaram chocados com a precisão das visões de Rosemary. Ela sentiu que ele estava perto de uma ponte comprida e que havia água em volta dele. Ela sentiu que o número 7 era muito significativo. Depois de uma ponte comprida, Gervais os leva para pegar a saída número 7. Ele disse que ele e o Phillips enfiaram o corpo de André em um sofá e o jogaram no pântano de água escura. Eu fiquei tentando racionalizar como ela poderia ter conseguido a informação. Sabe, um dia antes de qualquer um saber que tinha havido um homicídio. É desconcertante. É assim, tem que ter um jeito. Eu não sei como ela fez isso. Mas não consigo explicar. Sabe, então eu só posso aceitar. Eles finalmente acharam André, mas para a família ainda não havia acabado. E novas reviravoltas aguardavam no caminho até o julgamento. A polícia da Louisiana prendeu Charles Gervais, Michael Phillips e Thelma Horn pelo assassinato de André Daigle. E na autópsia, o médico legista determina que André foi morto por uma combinação de estrangulamento prolongado e 14 golpes na cabeça com um martelo. O assassinato atordou o promotor W.J. LeBlanc, que já trabalhou em dezenas de homicídios. Não pode haver nada mais terrível do que o modo como André Daigle morreu. Charles Gervais alega culpa por homicídio qualificado e pega prisão perpétua. Mas Michael Phillips e Thelma Horn negam as acusações contra eles e forçam um julgamento. Talvez pela primeira vez em um tribunal norte-americano, uma médium testemunha para a promotoria.
Para contar a história toda, eu senti que era muito importante fazer o júri ver Rosemary e ouvir Rosemary e entender verdadeiramente toda a natureza do caso e como ele era extraordinário. Então, senti que tinha sido causado. Rosemary testemunha que durante a sua leitura ela sentiu fortes dores de cabeça. Eu o vi levantar a mão. Sabia que ele ia bater no André com o martelo. Ela também explica ao júri como levou a família a Slidell. Disse a eles para irem para Slidell, onde achariam os assassinos. Meus olhos O momento mais incrível nesse caso está no fato de que temos uma médium dizendo a eles para irem lá imediatamente e a família faz isso no exato momento em que o veículo do falecido está passando com os assassinos dentro. É absolutamente impressionante. Médium testemunha em julgamento. Na metade do julgamento, após dias de testemunhos condenáveis, Michael Phillips muda sua alegação para culpado da acusação de homicídio qualificado. Thelma Horn, mais tarde, é condenada por homicídio simples. Suas sentenças são iguais a de Gervais. Prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Polícia de Kenner, Louisiana. Os Daigle jamais vão esquecer André, o caçula de 7 crianças, de uma família muito unida. Ele era um irmão maravilhoso e um filho maravilhoso para os meus pais e faz muita falta para todos nós. Eles agradeceram a Rosemary por ajudá-los a encontrar respostas. Essa tragédia terrível ainda poderia ser um caso não resolvido se não fosse a ajuda de Rosemary. Isso me deixou mais aberta a tudo. Eu agora acredito que tudo é possível. A extraordinária capacidade de Rosemary fez muitos acreditarem. Antes de acontecer isso, eu era um cético. Nem teria parado para pensar numa médium. Mas depois disso eu passei a acreditar. Sem dúvida, eu acredito muito nessa médium, nessa em particular, Rosemary. Gervais disse à polícia que ele e Phillips estavam indo embora da cidade para nunca mais voltar quando os Daigle os viram. A sincronia, tudo se encaixou e tinha que ser o tempo de uma fração de segundo, porque se uma única coisa mexesse com essa sincronia, os veículos jamais se encontrariam. O promotor deixa muito claro o impacto da médium. O envolvimento da Rosemary realmente resolveu o crime. Um dia alguém acabaria encontrando o corpo do André, mas nunca os assassinos. Em 1985, na área rural de Nova Jersey, Sarah Marston perdeu o ônibus e foi da escola para casa andando. Mas jamais chegou em casa. Ela não voltou da escola, nós não sabemos o que aconteceu. Os pais de Sarah falaram com todos que eles conheciam, mas ninguém viu a Sarah. Estamos muito preocupados. Naquela noite, eles chamaram a polícia. Nós precisamos fazer alguma coisa está terrivelmente errada. Vocês têm uma foto? Os policiais reconhecem Sarah de acordo com o detetive Gary Mickle da Polícia Municipal de Washington. Ela costumava passar por uma travessia escolar que os policiais faziam todo dia. Nós a conhecíamos por isso. Só essa interação, alguns minutos de manhã e alguns minutos à tarde. Era muito gentil e meiga. Foi exatamente assim que ela deixou de manhã. Não tinha nada. Uma busca no quarto de Sarah não revela pistas. Nada de diferente. Não está faltando nada. Está tudo em Faltam apenas as roupas que ela usava naquele dia. E os livros que levou para a escola. Entrevistas com a família e os amigos não dão boas pistas. Todos concordam. Sarah é uma boa menina. Talentosa e responsável. Não é o tipo de garota que foge. A polícia e os bombeiros checam o caminho do Patriota, uma trilha popular para os moradores, assim como o bosque em volta. Talvez a Sarah esteja lá, ferida e precisando de ajuda. Mas não há sinal da garota. Os policiais também vasculham a Avenida Fairview, o caminho que Sarah teria feito para casa, à procura de testemunhas. Sarah Marston.
Não, eu parei. Várias pessoas que a viram caminhando, que passaram andando por ela e que a conheciam, a reconheceram. Então ela foi andando para casa, mas jamais chegou em casa. O detetive Mickle pergunta em um posto de gasolina, onde os funcionários podem ter visto algo mais. Eles saem o dia todo para testar os carros que consertam pela Avenida Fairview. Como vai? Posso ajudá-lo? Sou o detetive. E se houve alguém que a viu, só pode ter sido eles. Mickle consegue sua primeira pista sobre um carro que parecia abandonado na Fairview. É essa garota aqui. Eu falei com o dono do posto de gasolina. Viram alguma coisa? Ele lembrou não só ter visto um veículo estacionado lá, como também sabia quem era o dono do veículo. Michael Manfredonia, um antigo funcionário do posto. O dono disse que Manfredonia chegou na tarde em que Sarah desapareceu. Pediu que consertassem o carro dele, que estava enguiçado na rua. Não posso te O meu ajudar. carro enguiçou ali Não vai embaixo. dar, cara. Você tem que ir embora. Eles tinham se desentendido antes e ele foi expulso do posto de gasolina e foi embora. O dono explica que tinha demitido Manfredonia recentemente por roubar um detector de radar. Eu não gostei nada da atitude dele. É o único documento que Daí você eu tem mandei dele? ele embora. Eu não quero esse tipo de gente. Eu não conhecia o Michael Manfredonia. Não sabia nada sobre ele. Aliás, sabia que ele morava na cidade de Chester. Então voltei à central e liguei para o capitão de Chester para ter informações sobre o Michael. Eu só queria mesmo ir até a casa dele para conhecê-lo e saber se ele a teria visto. Mas o Manfredonia, de 19 anos, facilita para o detetive. Michael Manfredonia? Ele já está na polícia de Chester para fazer o serviço comunitário por ter roubado o detector de radar. Estou ajudando. Mickle vai lá para conversar. Ela era loura. Eu esperava que ele fosse uma testemunha. Esperava que ele tivesse visto alguma coisa. Ele me deu um depoimento verbal inicialmente sobre como ele foi naquele dia a uma loja, depois do colégio, para comprar cigarros e refrigerante. E ao voltar da loja, viu que o carro não estava funcionando direito. Resolveu ir à oficina para olhar um carro. Ele disse que o carro enguiçou antes dele chegar à oficina. Ele então subiu no mato e depois enguiçou. Aí ele andou até o posto, onde não lhe deram ajuda, e o dono do posto mandou ele ir embora. Manfredonia disse que andou umas 3 horas por ali, no bosque e pela Avenida Fairview. Alegou não ter visto a Sarah. Ele voltou para o carro, deu partida e foi para casa. Manfredonia concorda em ir com Mickle à cidade de Washington para dar um depoimento oficial. Na mesma hora, 16 quilômetros dali, a médium Nancy Orlin Webber sabe do caso. Alô? Eu recebi uma ligação de uma cliente minha que me disse que uma jovem que ia da escola para casa não chegou. Ela mora no quarteirão dela e ela estava muito preocupada. Por favor, me ajude. Nancy pede uma foto de Sarah. Ela provoca uma intensa reação mediúnica e uma ligação apressada para a polícia. Eu disse que vi no anuário da escola a foto de uma garota que desapareceu. Ela morreu. Um rapaz de 19 anos a matou. Ele a arrastou para o bosque e a matou. Eu disse que ele tem um olhar perdido. E ele é um rapaz que a viu muitas vezes no ônibus, indo da escola para casa. Ele trabalhava num posto de gasolina e ela é uma garota popular na escola. E ele nunca foi aceito na comunidade dele. Nancy não sabe que está descrevendo Michael Manfredonia. Mas quando foi isso? Que ainda está sendo interrogado, negando ter visto a garota. Tá bem, obrigado. Ele estacionou talvez a menos de 1 quilômetro da casa da garota. E ela deve ter passado pelo carro dele estacionado. Manfredonia muda de testemunha em potencial para suspeito em potencial.
Quer dizer que você alega não ter visto a O Sarah? detetive não acredita na história de Manfredonia sobre um carro enguiçado que se conserta sozinho. Eu não entendi uma coisa. Como você enguiça, sobe no mato, anda por 3 horas, volta pro carro, liga e sai dirigindo? Tem alguma coisa errada aí. Então eu pedi para ele dar um depoimento por escrito e ele desmoronou. Embaralhou com o tempo logo no início. Nico consulta o seu supervisor, o sargento detetive George Duker. E ele concorda. A história soa falsa. George, eu entendi. Então era concebível. Mas o carro dele enguiçou no caminho. Ele ficou andando e depois disso voltou e conseguiu pegar o carro e etc. Então a gente não acreditou nisso. As intuições do policial batem muito com as habilidades de Nancy. Muitos bons detetives realmente são médiums. E eles, às vezes, até veem coisas como um médium vê. Às vezes, até recebem palavras ou nomes do nada. As coisas chegam a eles. Eles sabem quando alguém está mentindo. Enquanto Manfredonia ainda está dando o seu depoimento, Nico recebe o recado de Nancy dizendo que ela tem informações sobre o caso. Parece que ela tem mais informações sobre o caso. É melhor... Se alguém me oferece ajuda, fico de olhos e ouvidos abertos. Aí eu liguei para ela. E eu perguntei, o que você tem? Nancy diz o que ele não quer ouvir. Ela explica sua visão. Sarah morreu. O assassino se chama Michael. E tem um olhar perdido e trabalha num posto de gasolina. Aí eu pensei, é quem eu tenho na sala ao lado. Sabe, foi na mosca. Eu fiquei impressionado. O caso não tinha se tornado público. A presença dele no nosso departamento de polícia não foi divulgada. Ninguém sabia que estávamos com ele. Ninguém sabia. Mas a polícia não pode acusar Manfredonia baseada na visão de uma médium. Eles ainda não têm evidências de crime. Não há sinal de Sarah ou do que houve com ela. É um momento frustrante. Agora faz 24 horas que deram queixa do desaparecimento dela. Estamos no meio da tarde, a primeira parte da tarde do dia seguinte. Não sabemos onde ela está. Temos um cara. Nós o estamos mantendo preso, basicamente como testemunha. Talvez um suspeito. Mas de quê? Ainda não temos um crime. Esse é o problema. A polícia segurou Manfredonia o máximo que pôde sem acusá-lo oficialmente. E então, às 4 horas da manhã, tiveram que soltá-lo. Lembro claramente como se fosse ontem. Eu e Gary Mico levamos ele em casa e foi a pior sensação que já tive, porque, no fundo, sabíamos que estávamos perto de descobrir tudo o que aconteceu e tivemos que soltá-lo. A melhor ligação deles com Sarah Marston escapa como um homem livre. Logo, uma descoberta chocante e a visão de uma médium vão botar a polícia de volta em seu encalço. Após liberar o suspeito Michael Manfredonia, os investigadores continuaram procurando numa área de bosque próxima onde o carro dele estava estacionado. Mas no escuro não acharam nada. O detetive Gary Mico teme o pior. A gente fica todo arrepiado. A gente sabe que tem algo muito errado. Aconteceu o pior. A gente sente que tem que agir. No dia seguinte, recomeça a busca na área em que Sarah foi vista pela última vez. 5 equipes vasculham o bosque e finalmente acham uma prova. Acho que tem alguma coisa aqui. Às 10h30, uma das equipes acha um par de sapatos feminino. E depois uma bolsa. Quando vem o chamado fatal, o sargento detetive George Duker deixa o otimismo dominar. Quando o policial disse nós a achamos, eu realmente naquele momento pensei, foi bobagem, eu pensei, eles a acharam, ela está viva, quebrou a perna. Vamos achá-la, vamos tirá-la do bosque, vamos levá-la para casa e tudo terminará bem.
Obviamente não foi esse o caso. Perto dos sapatos e da bolsa, a polícia achou uma cova rasa. A morte de Sarah foi violenta, mórbida. Ela foi esfaqueada múltiplas vezes. É uma perda terrível para uma comunidade que torcia pelo melhor. A localização do corpo mais tarde implicaria Michael Manfredonia. Ela foi achada entre uns 30 a 60 metros de onde o carro dele estava estacionado. Agora que tínhamos um crime, não tínhamos mais o suspeito que tínhamos antes. Então, trabalhamos na cena e levamos um tempo fazendo isso. Nossos esforços agora tinham que ser para descobrir o suspeito de novo. Isso resultou em uma busca maior. E agora, o próprio Manfredonia havia desaparecido. Ele, em dado momento, durante a noite, foi embora da casa, que fica em uma rodovia municipal. E atrás dessa casa há um grande depósito de lixo, um local de vários hectares, cheio de colinas e vales. E nessa direção é que ele foi. Caso Manfredonia volte, a polícia vigia sua casa, pronta para agir se ele aparecer novamente. Até agora tudo normal, câmbio. O médico legista determinou que a jovem foi agredida e depois esfaqueada mais de 20 vezes. O atacante agiu com fúria extrema. Nancy Orlin Weber acredita saber por quê. Ela representava todos e tudo. Infelizmente, na vida dele, isso fazia com que ele se sentisse rejeitado. Ele é o excluído desta sociedade. Ela é aceita na sociedade dela. Enquanto continua a busca por Manfredonia, também continua a busca por evidências contra ele. Eu conheci uma mulher que estava dirigindo pela Avenida Fairview naquele dia e que passou pela vítima que andava naquela avenida indo para casa. Talvez uns 30 metros depois, ela viu e reconheceu o Michael andando na direção da vítima. Ela conhecia o Michael porque ele trabalhava no posto de gasolina da esquina. E ela o reconheceu. Essa foi a primeira testemunha que colocou os dois bem próximos. A polícia acredita que Manfredonia matou Sarah. Eles acham que ele está escondido em algum lugar no aterro atrás da casa dele. Nós reviramos a área de aterro com cães rastreadores, helicópteros, policiais, voluntários. Foi um tremendo esforço em grupo com muita gente da comunidade. Não encontramos ele. Não localizamos o cara. Foi frustrante. Após várias horas, os detetives encontram o que acham ser um esconderijo que o suspeito usou no aterro. Eles recolhem guimbas de cigarro do tipo que Manfredonia fumava. Um laço grosseiro com cabo de aço. E um bilhete suicida. Mas não encontram Manfredonia. O instinto de Michael diz para buscar a ajuda da médium Nancy Orlin Weber. Eu pensei, é melhor ligar para Nancy e ver o que mais temos. Ela já falou muita coisa até agora. Vamos ver isso. Alguns policiais reclamam por usarem uma médium. Polícia do município de Washington. Mas o supervisor de Michael lhe dá a carta branca. Eu pedi permissão ao sargento Duker e ele tinha um tempo livre, então não faria mal. Ele pôs a mão no meu ombro e disse: eu confio em você, confio no seu instinto. Vá em frente. Eu não achei perda de tempo usar uma médium, não mesmo. Tínhamos um crime. Tínhamos um crime bárbaro e procurávamos ajuda. O detetive Michael e Nancy se encontraram naquela noite. Até agora só haviam falado por telefone. Eu posso ver... Os dois estavam cautelosos. Minha bolsa? Eu pedi para olhar a bolsa dela, ver se tinha um gravador, uma câmera ou qualquer outra coisa. Não tinha nada. Nós conversamos alguns minutos e nós ficamos muito à vontade. Aí eu mostrei o laço a ela. Nancy pediu ao detetive para levar alguma coisa que o suspeito tivesse tocado. Ela começa descrevendo detalhes do caso e da cena do crime, que não tinham sido tornados públicos. E disse saber onde o suspeito evadido do assassinato estava agora.
Depois do assassinato de Sarah Marston, de 16 anos, o suspeito Michael Manfredonia foge. Nancy Orlean Webber o alcança. Posso desenhar uma coisa? Obrigada. Nancy se encontrou com o detetive Gary Mickle. Eu disse... Tudo bem, o que posso lhe dizer? Eu vejo tudo, eu vejo onde as evidências estão. Tenho que desenhar. É aí que ele está? Nancy desenha um diagrama do novo esconderijo de Manfredonia. Muito próximos um do outro. Ela disse que ele está numa colina. E que tem mato alto em volta. Ele vê a polícia e vê a casa dele. Ele viu vocês quando estavam procurando ele. Ele está nessa colina onde há poças d'água e tambores de 210 litros. Nancy também faz contato com o suspeito através do laço de cabo de aço que ele fez. Meu instinto me disse, vá com ele e fique com ele. Ele é a resposta e é o que vocês precisam. Ela continua a manusear o laço devagar e a falar. Ela disse que ele quer ir para casa. Que também está drogado. Talvez uma overdose de alguma coisa. Você vai pegar ele logo. Eu sinto isso. Exatamente no mesmo instante, o suspeito decide agir, se esgueirando até sua casa, que ainda está sob vigilância. Ele está pronto para acabar com a sua aprovação. Ela termina, mas não como ele queria. Larga isso! Larga isso! Assim que ela disse, vai pegar ele logo, o rádio é acionado e é o detetive dizendo, atenção todos, ele está na casa agora. Eu tenho que ir. Manfredonia chegou em casa drogado como Nancy Orlean Webber previu. Ele tinha tomado uma medicação para resfriado. Talvez num esforço para tomar uma dose excessiva e cometer suicídio. Nós imediatamente o pegamos e botamos numa viatura policial e o levamos direto para o hospital. 3 dias estafantes depois da terrível morte de uma jovem, o suspeito finalmente é preso e acusado de homicídio. O detetive Mickle procura o esconderijo de Manfredonia para confirmar o resto da visão de Nancy. Eu voltei àquela área 1 ou 2 dias após a prisão dele. E achei o lugar que ela descreveu. Fui até uma colina com mato alto, no topo, onde ele havia parado o mato. Havia guimbas de cigarro, maços vazios de cigarros, latas vazias de refrigerantes espalhadas. E daquele ponto eu fiquei em pé e vi a casa dele. Eu olhei para baixo e havia tambores de 210 litros e poças d'água. Ele tinha ficado ali. E foi exatamente como Nancy descreveu. Ela acertou em cheio. Nós acertamos em cheio com a informação dela. Isso não iniciou nem resolveu o caso. Nós já estávamos num ritmo febril, mas o que ela disse foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que as forças da lei... Acho que as forças da lei seriam tolas em não ouvir o que essas médiums têm a nos dizer. São todas precisas? São todas autênticas? Não, com certeza não. Mas é nosso dever averiguar isso e ver em que podem nos ajudar. Sabe, não somos mutantes. Somos simplesmente seres humanos que têm uma antena forte para algumas coisas. E se isso pode ser útil, é bobagem não utilizar. Em 16 de setembro de 1985, Michael Manfredonia confessa o assassinato de Sarah Marston. Ele é condenado à prisão perpétua. Ninguém sabe ao certo por que ele fez isso. É inexplicável. Desafia a lógica e a razão. Nós descrevemos os assassinatos brutais de Sarah Marston e de André Daigle. Assim como descrevemos os poderes das médiums que ajudaram a polícia a levar os assassinos
a justiça. Versão brasileira Audiocorp.